Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a $63.600. Bitcoin que continua a queda e chega em zona extremamente perigosa. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização desse price action, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias e qual a minha estratégia no momento. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar eu gostaria de lembrar vocês da nossa programação da campanha de lançamento e falar que no dia 16 de novembro teremos uma live para abrir o carrinho, tá? Para vocês terem acesso aí à 7ª turma do projeto do Zero a Trader e à 2ª turma do projeto Sentiment Expert. Lembro para vocês que ainda está rolando o sorteio do projeto Sentiment Expert, tá? E é um projeto que engloba não só o nosso curso de análise de sentimento, que faz você entender o mercado como instituição, né, tirando dinheiro das sardinhas, mas também engloba a nossa mentoria, que você tira todas as suas dúvidas por escrito, e num seminário semanal toda semana, tá? E o estágio, que é onde você opera ao vivo com a gente, vendo a nossa tela, vendo o que a gente está fazendo para rentabilizar o nosso capital no curto e também no longo prazo, né? Por exemplo, ontem a gente falou sobre renda passiva na nossa aula. A gente sempre conversa sobre renda passiva no live trading e como a gente está fazendo para rentabilizar o nosso capital além do trading, tá? Então, se você ainda não participou do sorteio, vem aqui no meu Instagram, me segue, pablo.granier, e deixa um comentário aqui nessa foto, tá bom? Seguinte, dia 16 de novembro, na abertura do carrinho, também vai ser quando a gente vai contar quem ganhou aqui o sorteio, beleza? Então só deixar um comentário e me seguir que está participando. Vamos lá, investidores. Vamos então começar aqui falando um pouco do Bitcoin, né? A gente vai começar no 4 horas, e lembrando uma perspectiva mais otimista que a gente tem desse 4 horas e potenciais acumulações. Porém, depois a gente vai para 1 hora falar do padrão gráfico que foi rompido para baixo, né? Uma bearish rising wedge. E o que a gente pode esperar a partir daqui. Vamos atualizar também todos os indicadores de sentimento que estão piorando, tá bom? E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Começando no 4 horas, investidores. Na minha visão, a gente continua numa tendência de alta, tá bom? E o preço vai continuar nessa tendência de alta aqui, de mais longo prazo, enquanto a gente se manter acima desses $60 mil. Na verdade, eu estou encarando essa região mais abaixo aqui como uma potencial zona de acumulação. No mínimo para a gente comprar aqui e vender num repique, tá bom? Então, a minha estratégia continua bem semelhante à de ontem, tá? Eu estou de olho para acumular próximo desses $63 mil. Inclusive, a gente teve oportunidades, tá? A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Até a região dos 60, tá? Se a gente perder os 60, eu já vou ficar mais pessimista, no sentido que vou olhar para uma correção no diário, no semanal, uma correção mais significativa, que poderia levar a gente a comprar Bitcoin bem mais barato, tá? Dando uma oportunidade para a gente fazer um position trade, ou seja, comprar por meses. O que a gente pode ter aqui, né, seria uma compra de swing trade, uma compra para ficar alguns dias, no máximo semanas aí comprados, tá bom? Lembre-se, a gente precisa entender, operar os tempos gráficos e fazer as nossas operações de acordo com a relação risco-retorno de cada um deles, beleza? Então eu ainda vejo aqui, basicamente no 4 horas, uma situação positiva, né? Uma situação que não está ruim para mim e que pode gerar para a gente oportunidades de acumulação, como gerou hoje mais cedo, igual eu vou mostrar para vocês, tá bom? Porém, indo para 1 hora, a gente já começa a ver que a situação não é tão boa, tá? Por quê? Porque a gente estava consolidando num padrão de continuação, né? Ontem a gente até discutiu se era uma bearish rising wedge ou um triângulo ascendente. A verdade é que realmente não importa muito, né? Importa realmente são os rompimentos de regiões importantes do VPVR. E a gente rompeu a região dos 64.500 e dos $64 mil, tá? Duas regiões extremamente importantes que nesse momento já viram resistência, tá? Principalmente aqui os 64.500 até a região ali dos 65.300 ali, tá? Região de resistência que não vai ser tarefa fácil para o preço ultrapassar. Repara que em todo o movimento aqui de consolidação barra alta, a gente não teve volume, tá bom? E se fosse para a gente romper para cima, eu esperaria esse rompimento depois desse candle aqui que a gente deixou, com um voluminho superior, apesar de não ser tão grande, mas mesmo assim a gente não conseguiu demonstrar força e rompeu para baixo com volume.
tá? Então a situação do Bitcoin não é nem um pouco legal numa hora, tá? A gente basicamente tem um candle de volume aqui ditando pra gente que a tendência virou de baixa. Enquanto a gente não romper esse candle e essa zona de resistência, não tem como ficar otimista no Bitcoin. Na verdade, não tem como olhar muito aqui para uma compra, na minha visão, olhando esse uma hora, tá bom? Eu prefiro olhar para compras quando a gente vai estar liquidando mais abaixo, claro, se acontecer. Tranquilo? Se não, eu prefiro esperar o preço demonstrar força aqui, romper 65.300, para aí eu ficar mais otimista, tá bom? Se isso acontecer, eu já não vou achar tão significativo aquela nossa região de 66, 67, porque já demonstraria uma força legal rompendo esse candle de volume, tá? E rompendo a principal zona de resistência agora, como vocês podem ver aqui no gráfico. Além disso, também estaríamos rompendo todas as nossas médias para cima, o que seria muito bom. Então atenção, tá? Eu acho que esse 65.300 é uma zona importante. Se romper, a gente vai discutir para ficar mais otimista no Bitcoin. Tranquilo? Nesse momento, eu saí das minhas posições, tá? Que eu estava comprado no 63. Como vocês sabem, eu saí com grande parte aqui acima dos 105 mil dólares. Tinha mantido uma parte acreditando que a gente poderia demonstrar essa força. Não demonstramos, rompemos os 64. Então eu estopei abaixo dos 64 aqui, tá bom? E vou ficar um pouco mais de fora do mercado, pelo menos com o meu capital especulativo, tá bom? Obviamente que eu tenho Bitcoin no longo prazo e é por isso que você sempre tem que ter uma estratégia para aplicar o seu capital especulativo no curto, médio prazo e uma estratégia também para você aplicar o seu capital no longo prazo, né? Um investimento em Bitcoin, que é muito importante para a gente se proteger dos governos, dos bancos centrais e do problema que eles causam a inflação. Tranquilo? Então, basicamente eu acho que é isso, tá? Outros fatores que me fizeram sair da minha posição e não estar muito otimista agora além desses fatores técnicos, o sentimento. Então vamos para o sentimento aqui. No sentimento a gente pode enxergar aqui. A gente continua com o nosso long short ratio subindo, né? Você lembra ontem dele aqui em 2,5? Então, nesse momento ele está acima de 3, em 3,1, tá? O nosso CVD também subiu muito desde o último vídeo, como vocês podem ver. Ou seja, as sardinhas estão acreditando que é fundo, as sardinhas estão comprando a mercado. E pior do que isso, elas estão fazendo isso com aumento no Open Interest. Ou seja, a gente teve mais contratos sendo adicionados aqui. E é algo que não é nem um pouco positivo quando a gente vê o preço caindo, com as pessoas acreditando que ele vai subir e colocando liquidez abaixo, né? Como assim colocando liquidez abaixo? Essa galera que entrou em long aqui, eu sei que entrou agora, olha só. Olha esses aumentos de Open Interest. E olha o movimento dos nossos indicadores. Então essa galera, ela tende a ser liquidada e estopada. Então a gente já começa a ver grandes liquidações aqui, olha só. Justamente dessa galera que está entrando errado. E entrou errado aqui durante toda essa consolidação, beleza? Então eu acho que a situação não é boa, eu acho que a gente pode vir aqui liquidar mais pessoas. Eu vou ficar de olho para potenciais acumulações e distribuições sim, tá? Toda essa região aí entre os 63 e os 60 mil dólares, afinal, é uma zona de suporte no 4 horas, mas eu entendo que eu não posso me expor muito, já que os indicadores de sentimento não estão nem um pouco legais, tá? Falando um pouco aqui sobre potenciais oportunidades de acumulação, a gente teve algumas, tá bom? A gente teve algumas vendas fortes no fundo aqui, a gente teve algumas liquidações, só que rapidamente, quando a gente teve essas liquidações, a gente já começou a ver a instituição tentando distribuir, tá? Isso é um mau sinal. Isso é um sinal que o preço chega ali acima do 64, já tem instituição tentando vender. Então, também instituições estão tentando fazer essa queda, mas nem tudo é ruim, tá? Tem muita instituição tentando acumular também, como vocês podem ver, e elas já conseguiram segurar o preço num passado não muito distante, né? Vocês lembram ali na região de 60 mil dólares? Nesse momento aqui, a gente basicamente tem muita ordem tentando acumular, beleza? A gente consegue ver essas ordens aqui de maneira significativa até os 62 mil dólares, tá? Se perder os 62 mil dólares, problemas, provavelmente a gente pode ir lá nos 60, ok? Então, é aquela coisa, não dá pra gente apostar contra essas ordens aqui, né? O order book é o único indicador que está presente em todas as nossas estratégias, justamente porque a gente não quer dar liquidez para essas instituições, né? Então não tem como eu shortar o Bitcoin aqui, mas tem como eu entender que a situação é bem arriscada e que a gente pode ter mais queda, dando inclusive oportunidades de acumulação, né? Afinal, se essas instituições aqui estão tentando acumular, por que eu não vou tentar também?
Beleza? Então, o primeiro ponto que eu ficaria mais de olho, abaixo dos 63 mil dólares aqui, olha só, até os 62.500, bastante ordem de instituição. Podemos ter uma acumulação aqui, caso a gente tenha liquidação, e provavelmente nós teremos, tá? Se isso acontecer, porque o Long Short Ratio e o CVD estão pumpando junto com o Open Interest. Se for lá e perder o 62, a gente precisa atualizar, e no vídeo da noite a gente faz isso, tá? O vídeo da noite vai ser um pouquinho mais cedo hoje, lá para 7h30, assim. E basicamente a gente vai ter que ver se elas vão começar a colocar ordens aqui mais para baixo ou não, tá? Mas esse é um fator positivo que a gente vê, olha só. Mais de 500 milhões de dólares até os 62 tentando segurar o preço aqui. Beleza, não é aquele bilhão que a gente viu que estava nos 60, mas é sim bastante. Até os 60 lá algumas semanas atrás, mas é sim bastante, tá? É só a gente comparar, por exemplo, com a venda aqui, olha só. Na venda a gente tem só 292 milhões, tranquilo? Então, basicamente, para fazer um resumo aqui, né? Eu não enxergo o Bitcoin numa situação boa nesse momento, mas eu enxergo que a gente pode estar bem próximo de acumulações significativas, tá? Quem acumulou nesses fundos aí no 63 e tal, fez bem, a gente teve liquidação, a gente teve muita venda no fundo, mas basicamente eu acho que você já teve a oportunidade de sair fora quando a gente foi acima do 64 de novo, tá bom? Nesse momento, a minha estratégia fica muito mais ligada, ou a gente do nada demonstrar força aqui, romper 65.300 e ir embora, seria muito bom, ou a gente vir aqui e começar a acumular mais abaixo com liquidações ali até os 62 primeiramente. Se continuarem colocando ordens abaixo, a gente pode olhar até os 60, se perder os 60, ferrou, olho para compra no longo prazo, aí a gente vai falar de Fear and Greed, aí a gente vai falar de Long Short Ratio, vai ter que estar mais baixo, enfim. A gente vai discutir sobre tudo isso. Mas o plano de ação agora são dois bem claros. Ou o preço demonstra força, rompe para cima e a gente volta a acreditar nessa tendência de alta, ou a gente acumula mais embaixo com liquidação e com venda a mercado dessas pessoas que acabaram se posicionando, provavelmente no local errado. Beleza? Então é isso. Um forte abraço. Não esquece de ir no meu Instagram e participar do sorteio, tá? Lembro para vocês que a campanha de lançamento, as mini aulas, também estão acontecendo no Instagram, tá? Então é só você ir no IGTV que você vai ter acesso às aulas, além do Telegram. Vocês pediram outra opção, então tá tendo no Telegram da campanha, no primeiro link da descrição, e no segundo link do meu Instagram também tá tendo os vídeos, tá? Então não perde, galera, esses vídeos não vão ficar disponíveis para sempre, tá? A gente já teve vídeo aí falando sobre o RSI, já teve vídeo falando sobre o Order Book, já teve vídeo falando sobre ordem passiva. Hoje nós vamos falar sobre rompimento de topo e fundo, né, que é um dos principais erros dos traders de criptomoedas, e no feriado a gente vai falar sobre médias móveis, tá? Então não perca essas aulas, que elas não vão ficar no ar para sempre. Então é isso, um forte abraço e até hoje, mais à noite, 7h30 sai vídeo, e 6 horas tem o vídeo de rompimento de topo. Um forte abraço.